Bom dia, irmãos, tudo bem? Bem-vindos ao terceiro vídeo da nossa série de devocionais aí de final de ano. Hoje nós vamos conversar sobre preocupação. Vamos lá? O que é preocupação? Sempre que nós estamos diante de algo que é incerto, de algo que nós não temos como definir ou de certa forma que não temos como controlar, nós ficamos preocupados. A preocupação, a ansiedade, ela normalmente está ligada a uma incerteza em relação ao futuro. Futuros incertos sempre geram preocupação. E por que nós vivemos tão preocupados? Porque todo futuro, de certa forma, para nós, meros mortais, todo futuro é incerto. Nós não temos controle de todas as variáveis. No nosso primeiro vídeo nós falamos sobre as nossas resoluções de ano novo, que nada mais são do que planejamentos em relação ao futuro. Nós fazemos esses planos, nós traçamos nossas rotas e nós sabemos que não necessariamente nós vamos chegar lá. Isso gera em nós ansiedade, isso gera em nós preocupação. Irmãos, ter cuidado, fazer planos é algo bom. O grande problema não é planejar. Planejar é uma bênção do Senhor. O grande problema é quando nós ficamos paralisados pela preocupação. Filipenses capítulo 4, versículo 6 nos diz o seguinte. Vamos ler versos 6 e 7, aliás. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A ansiedade que Paulo está falando aqui é justamente essa falta de confiança em Deus em relação ao futuro. Nós estamos diante de um futuro que para nós é incerto. E diante de um futuro incerto, o que nós devemos fazer? Confiar em Deus. Quando não confiamos em Deus, essa falta de confiança vai gerar em nós ansiedade. Essa falta de confiança no Senhor que Paulo está falando aqui está muito ligado com o que o próprio Senhor Jesus Cristo fala lá em Mateus 6. Em Mateus capítulo 6, o Senhor diz: não fiquem ansiosos pela vida, O que é a vida, afinal de contas? Não fiquem ansiosos com o que vocês vão comer, beber ou vestir. Se o Senhor se importa com os lírios do campo, com as aves do céu, quanto mais com vocês. Nós precisamos, irmãos, confiar que o Senhor de fato oferece para nós cuidado e proteção, que o Senhor de fato está preocupado com a nossa vida de tal forma que Ele está disposto a intervir e a se relacionar de nós de uma forma cuidadora e protetora. Agora, como é que nós nos entregamos a essa realidade? Como é que nós vivemos de acordo com essa realidade de alguém que está vivendo debaixo da proteção e do cuidado de Deus? Nós precisamos pensar em como viver sob a ótica dessa realidade, porque isso não é tão simples, irmãos. Nós temos a tendência de querer manter as coisas sob o nosso controle. Nós temos a tendência de querer resolver os nossos próprios problemas do nosso próprio jeito. Qual é o grande antídoto, então, que nós temos contra essa ansiedade, Especialmente agora, nós precisamos conversar sobre isso no momento que nós estamos numa virada de ano, saindo de um ano que foi extremamente complicado e entrando em ano que nós realmente não sabemos de maneira alguma como é que vai ser. E na verdade nós nunca sabemos mesmo, Nós nunca temos controle da realidade, mas parece que esse ano as coisas estão escancaradas. A falta de controle do homem sobre a sua própria realidade está escancarada para o mundo. O que Paulo vai nos ensinar é o seguinte: não andeis ansiosos em tudo, porém, para não ficar ansiosos, vocês precisam apresentar diante de Deus suas petições e súplicas com ações de graça. Vocês precisam colocar os seus pedidos diante do Senhor. Vocês precisam abrir o coração para o Senhor. Nós precisamos fazer petições e súplicas ao Senhor e apresentar os nossos pedidos ao Senhor, porque petição e súplica revela a nossa confiança no Senhor. Nós acabamos de falar que nós temos essa tendência de querer manter as coisas sob nosso controle, mas quando nós pedimos para o Senhor fazer algo por nós, nós estamos literalmente dizendo para o Senhor que nós não temos como resolver. Nós estamos dizendo para o Senhor que nós não temos como controlar aquela situação. Nós estamos assumindo a nossa própria fragilidade. Nós precisamos assumir a nossa fragilidade
para não vivermos com ansiedade, para não vivermos com essa preocupação paralisante. Somente assumindo a própria fragilidade diante do Senhor por meio dessas petições e súplicas é que nós poderemos experimentar o que Paulo nos ensina logo em seguida, que é essa paz de Deus que excede todo entendimento. Além disso, irmãos, a Bíblia também nos diz que nós devemos apresentar os nossos pedidos em tudo, porém, vamos ler aqui, não desnecessário de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Nós devemos apresentar tudo a Deus, com petições e súplicas e com ações de graças. Não são apenas os momentos que nós consideramos um pouco mais complicados, mas nós precisamos ter esse costume de, sejam coisas boas ou sejam coisas ruins, nós precisamos apresentar ao Senhor. E aqui é interessante que Paulo vai frisar que as petições e súplicas devem sempre ser acompanhadas de ações de graças. Nós podemos olhar aqui para essa ideia de ações de graças em duas linhas. Primeiro, é importante que ao pedirmos coisas para o Senhor, nós agradeçamos pelo que Ele já nos concedeu anteriormente. Primeiro, isso mostra um coração grato, e isso nos lembra de que o Senhor que cuidou de nós até aqui, e por isso nós estamos agradecendo, porque Ele cuidou de nós até aqui, Ele é poderoso para cuidar de nós daqui para frente. Outra coisa também, irmãos, é que nós precisamos agradecer por todas as circunstâncias. Então, no momento que eu estou passando por algo ruim, eu preciso agradecer ao Senhor, porque eu sei que aquilo faz parte do plano soberano dele. Nós precisamos dar graças em tudo. 1 Tessalonicenses 5, em tudo dai graças. Romanos 8:28 vai nos dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. E qual bem é esse? É ser transformado conforme a imagem de Jesus Cristo. Tiago nos ensina que a aprovação produz frutos bons na vida do crente. A aprovação nos leva a uma vida íntegra. Petições, súplicas e ações de graças não são coisas separadas e não são coisas relacionadas a momentos diferentes das nossas vidas, mas são elementos de um relacionamento com o Senhor que devem ser cultivados o tempo todo. Então nós não agradecemos só quando as coisas estão bem, nós agradecemos quando as coisas também não estão bem. E nós não agradecemos só pelo passado que foi bom, muito embora o presente não esteja lá aquelas coisas. Não, nós agradecemos por esse presente que parece não ser bom. Porque nós sabemos que esse presente que às vezes parece não ser bom faz parte do plano de Deus para as nossas vidas. E por fazer parte do plano de Deus para as nossas vidas é bom. Irmãos, Paulo estava escrevendo isso porque Paulo estava vivendo isso. Paulo estava preso quando escreve essa carta. E o tom de toda a carta de Filipenses é um tom alegre, mesmo Paulo estando preso. A súplica, então, irmãos, como falamos, acompanhada dessa ação de graça, ela revela a nossa confiança no Senhor. Nós precisamos ser gratos, porque isso revela o quanto nós amamos o nosso Deus e o quanto confiamos nele. Ao invés de agir por conta própria, nós suplicamos, mas ainda assim nós não podemos ficar ansiosos, pois nós sabemos que tudo isso que planejamos só vai ser concretizado se o Senhor assim o quiser. E qual então é a consequência de se colocar dessa forma diante do Senhor? De abrir o coração do Senhor, de abrir o coração diante do Senhor com orações, com súplicas, com ações de graça. Paulo nos diz que quando fazemos isso, a paz de Deus guarda os nossos corações. Esse verbo é interessante que Paulo usa. Paulo usa um verbo militar. Guarda os nossos corações. A ideia de guardar, irmãos, é a ideia de você ter um soldado na porta de algum lugar protegendo aquele lugar. Nós somos ensinados aqui então que quando nos relacionamos com o Senhor, colocando diante dele os nossos pedidos e agradecendo por todos os momentos e todas as circunstâncias que vivemos, o Senhor colocará a paz como um soldado guardando os nossos corações. Essa paz que é maior do que o pensamento humano, essa paz que na realidade é o poder salvador e preservador de Deus. Essa paz que não é simplesmente algo passivo. Nós temos a tendência de imaginar a paz como a ausência de guerra, mas na realidade não é isso que está sendo ensinado. O que está sendo ensinado aqui é que a paz é um poder ativo do Senhor no sentido de nos preservar e cuidar de nós. É o poder do Senhor nos guardando. Não é simplesmente a ausência de problemas, mas é saber que no meio do problema nós temos o próprio Senhor com seu poder cuidando de nós. E logo, se essa paz é o próprio poder do Senhor ativo cuidando dos seus filhos, essa paz é maior que os planos humanos. E essa paz nos guarda em Cristo.
Dizer que essa paz nos guarda em Cristo, irmãos, nos lembra da segurança da salvação que nós temos em Cristo. O poder do Senhor, ele age e ele tem eficácia em nossas vidas por causa do sacrifício de Cristo. E por fim, irmãos, essa paz em Cristo nos lembra da sua volta. Um pouquinho antes, Paulo vai nos diz ali no versículo 5 que o Senhor está perto. E esse estar perto quer dizer, ao mesmo tempo em que o Senhor ele está ao nosso lado, né, caminhando conosco, mas ele também está perto, ele vai voltar. E tendo essa esperança, irmãos, da volta do Senhor Jesus Cristo, nós podemos viver os nossos dias com essa paz guardando os nossos corações. Se tem algo então que nós precisamos planejar para 2021 é nos colocarmos mais diante do Senhor, para abrirmos os nossos corações diante dele, com súplicas, com petições e com ações de graça por tudo, o tempo todo. Deus abençoe a vocês, uma ótima quarta-feira. Lembrando aí que hoje à noite, né, nós teremos o nosso culto, né, online, gravado no canal aqui do YouTube da igreja. E amanhã, pela manhã, o nosso último devocional desse ano, tá bom? Amanhã o devocional vai ser com o pastor Silvio. Deus abençoe a todos, uma ótima quarta-feira.